paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, glórias a Deus. Estaremos meditando aqui hoje sobre o juízo final, glórias a Deus, nesta quinta rodada da mensagem da palavra de Deus, aos quais estamos fazendo a campanha aqui no Monte de Oração, glórias a Deus, aonde Deus vai falar com a tua vida, a minha vida e as nossas vidas. Vamos então à leitura da palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir mais uma vez. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, você precisa procurar a salvação da vossa alma enquanto há tempo, porque a palavra do Senhor está aqui, ó. É só você abrir a palavra de Deus e procurar saber o que Deus quer com a vossa vida. Mas, irmão, eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora, eu tenho erro, eu tenho falha. Será que Deus vai me aceitar? Será que eu sou digno de abrir a palavra de Deus para ler? É com você que Deus está falando neste momento. É para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer toda a obra do diabo, para que você ouça a palavra de Deus, venha se arrepender e aí sim ser uma nova criatura, conforme está em Corinto. Mas o que eu tenho para vos dizer aqui hoje, irmão, que o juízo final vai chegar. Quando eu leio a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, a Bíblia diz que homens e mulheres, criança e ancião, estarão diante do trono de Deus para prestar conta de todos os vossos atos, pensamentos e palavra, de toda a sua maneira de viver nessa vida. Eu e você vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Mas, irmão, o livro do Apocalipse não é pesado para mim, que ainda estou em pecado ou estou a me arrependi tem pouco tempo. Será que dá para me ler? Com certeza. Essa palavra é para você, porque o livro do Apocalipse significa a revelação de Jesus, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Meu irmão, minha irmã, e você criança e ancião, é para isso que nós estamos aqui, para te dizer que você sim pode meditar na palavra de Deus, você sim pode ler as escrituras, você sim pode buscar no Senhor e entender qual é o caminho que você está seguindo, se é o caminho das trevas ou é o caminho da luz, se você está com Satanás ou se você está com Jesus, se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. É através da palavra de Deus que você vai saber. Mas vamos para o entendimento, para a palavra de hoje, que é o juízo final. E diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Glórias a Deus. O que a Bíblia quer dizer, irmão? Que todos nós,
homens, mulheres, crianças e ancião, de todos os tempos, épocas e lugares, vão estar perante o trono de Deus para prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Irmão, tem como o irmão definir a quantidade de pessoas que vai estar lá? Meus irmãos, são milhares e milhares de pessoas. Não dá nem para contar, porque vem desde lá da época de Adão e Eva até os dias de hoje e dos anos do que há por vir. Imagine, irmão, quantas gerações se passaram. Imagine, irmã, quantos tempos se passaram desde a época de Adão e Eva até esse ano e o ano do que há por vir. Todos estarão perante Deus para prestar conta de todos os vossos atos, pensamentos e palavras. Por isso que a Bíblia já abre assim: e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quem estava sentado sobre esse trono? Ah, meu Deus do céu, ali está Deus, assentado sobre o seu trono, sublime trono. Ao seu lado está Jesus e ao seu outro lado está o Espírito Santo, e os anjos celestiais de toda a hierarquia angelical, os serafim, os querubim e os arcanjos, todos estarão ali para poder ver, analisar e enxergar a prestação de conta de todos os seres humanos. Detalhe, Satanás e os demônios também vão estar lá para prestar conta da sua rebelião, aos quais eles se rebeliaram contra Deus. É do juízo final, meu irmão, ao lago de fogo. Mas vamos lá, aí vem mais: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus do céu, oh meu Jesus, oh meu Deus, eu e você, vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Ninguém vai escapar. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, tanto quem está dentro da igreja ou fora da igreja. Só vai se salvar se estiver obedecendo a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que a Bíblia diz. Você que é ser humano que está me ouvindo agora. E vi, enxerguei, olhei os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Meu Deus, naqueles dias, ninguém ou alguém vai escapar. Naqueles dias, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer está escrito em livros. Olha, está escrito aqui, irmão. A palavra de Deus é verdadeira. Ó, e abriu-se os livros, plural, os livros. Abriu-se os livros. Que livros são esses, irmão? A história da minha vida e a história da sua vida está sendo escrito em livro. Naqueles dias, os fofoqueiros, aqueles que em vez de se ocupar com o que é o correto, só gostam de ficar se ocupando com a vida dos outros. Naqueles dias, no juízo final, Deus não vai precisar de fofoqueiro, porque nunca precisou, porque os seres angelicais escrevem a vida de cada ser humano em livros. Por isso que está escrito aqui, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E aí Deus vai dizer para cada ser humano, dizendo assim: vocês que estão perante o meu trono e que vão prestar conta, abra o seu livro e veja o porquê você se salvou ou porquê você se perdeu. Naqueles dias, meu Deus do céu, a Bíblia fala que a consciência de muita gente vai arder. A Bíblia fala que o segredinho vai ser revelado. A Bíblia fala, e está escrito, que todos serão julgados de acordo com o seu comportamento e a sua maneira de viver nessa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Não estou inventando aqui, ó. Está escrito. Não são palavras minhas, é palavra do Deus Altíssimo. Após eu abrir e ler, aí já é Deus falando com você, não sou eu, ó. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E olha só, hein? E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo
segundo as suas obras, segundo seus comportamentos, segundo suas maneiras de viver, todos os atos, pensamentos, palavra e maneira de viver e se comportar nessa vida, vai estar perante o trono de Deus. Você vai prestar conta, naqueles dias. Eu não sabia, Senhor, o meu pai não me falou, a minha mãe não me falou, o pastor não me falou, a missionária não me falou. Ninguém te falou e você era o que? Ignorante, não sabia ler? O que eu deixei? Jesus vai dizer assim: Pai, eu falei para eles examinar as escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus, são elas que mostram que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Naqueles dias, ninguém vai escapar. Olha aqui, irmão, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, plural, e abriu-se outro livro, singular, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha, a Bíblia está falando da composição e sinalizando para 2 livros. Primeiro ela fala assim, e abriu-se os livros. Quando ela fala e abriu-se os livros, quer dizer, a vida da história de cada um de nós. A tua vida está sendo escrita, a minha vida está sendo escrita. Deus está registrando tudo nos céus, desde o nosso 0 ano de idade até o período em que partimos dessa vida para outra, está sendo registrado em livro. Aí mais à frente diz assim, e abriu-se outro livro. Aí define que livro é esse. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo o que está escrito nos livros. E, meus irmãos, é fácil de definir, é fácil de entender. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, ele levando o povo à terra prometida, Deus se irritou com o povo. E Deus queria matar aquele povo. Aí Moisés entrou na frente e falou, não mate esse povo. Aí os egípcios vão falar que o Senhor nos tirou lá da terra do Egito para matar no deserto. Não, faz o seguinte, risca o meu nome aí do livro da vida e faz assim, e me mata junto com esse povo. Aí Deus falou, não, Moisés, você é escolhido, você é separado, eu não posso te matar, eu não posso te sepultar. Então faz o seguinte, leve esse povo, mas eu não irei mais com este povo. A Bíblia fala tão somente nas palavras que Moisés falou com Deus, e em outras passagens, estamos no livro de Salmo, sobre esse livro da vida relatado aqui no livro do Apocalipse. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, meu Deus do céu, foi lançado no lago de fogo. Aonde está teu nome, irmão? Aonde está teu nome, irmã? Será que o teu nome está relatado e registrado no cartório celestial? Você tem certeza que o teu nome está registrado e relatado lá em cima? Porque se não tiver, ainda dá tempo para se arrepender desses pecados que você está praticando e voltar a fazer a vontade de Deus. Mas vamos lá, glórias a Deus. Aí vem mais, hein? Versículo 13, e deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Meu Deus do céu, o inferno está liberando esses mortos que estão lá? Que mortos são esses que estão no inferno, que agora no juízo final o inferno tem que liberar para prestar conta? Meu Deus, isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo. A palavra de Deus é profundo. O que Jesus falou em Mateus capítulo, se não me falha a memória, capítulo 23, versículo 33. Vigiai e orai, e temei ao Senhor, para que não, antes temei a Deus, que tem poder de matar tanto a carne e o espírito, para poder lançar no inferno. E lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz assim, que todos aqueles que se esquecerem de Deus serão lançados no inferno. Meus irmãos, e já está aqui, no juízo final, dizendo assim, e deu ao mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Sabe o que quer dizer? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Ninguém vai escapar. Eu e você vamos estar no juízo final para prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Tanto quem se salvou como quem se perdeu vai prestar conta a Deus. Muita gente até diz assim, irmão,
Eu não tenho que dar satisfação à minha vida nem a Deus e nem ao diabo. Agora, como ser humano, você não quer prestar conta nem com Deus e nem com o diabo. Mas quando morrer, se morrer perdido, vai descer direto para o inferno, para o reino de Satanás. Ou se você morrer salvo, você vai direto ao paraíso, aonde Jesus prometeu. Hoje mesmo, morrendo salvo, estará no paraíso. Meus irmãos, o negócio não é como eu vou viver nessa vida. O negócio é quando eu morrer, para onde eu vou. E a Bíblia só dá 2 caminhos: céus ou inferno. É você quem decide. Não é eu que estou decidindo. Não é o pastor que vai decidir. Não é a irmã que vai decidir. Mas é você. Por isso que a Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, a mulher. Examine-se para saber se você ainda está no caminho. Qual é o caminho que você está trilhando? Para onde você está andando? A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Vamos lá, continuando. Glórias a Deus. E a morte e o inferno, olha, vai sobrar para eles também. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, deixa eu explicar algo aqui. Glórias a Deus. Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Eu já vi pregadores, até grandes pregadores, que se diz ser grandes pregadores, falar que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. E eu queria saber em qual evangelho eles aprenderam isso. Porque no evangelho original que nós conhecemos, a Bíblia fala que o inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra. O lago de fogo é o final de tudo, aonde nós detalhamos aqui no juízo final que todos que estão no inferno é lançado no lago de fogo, os perdidos, os que se perderam são lançados no lago de fogo. E aqui depois, no final aqui, ó, olha só, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então não existe essa definição de que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inferno é inferno e lago de fogo é lago de fogo. Meu irmão, mas o que é o inferno? O inferno, eu vou te dizer aqui, o inferno é a moradia de Satanás e os demônios. A Bíblia fala que quando Satanás começou a se rebeliar contra Deus, tramando a rebelião, quer dizer, quando ele começa a tramar a rebelião, a Bíblia diz que não existia o inferno. O lago de fogo, então, tampouco não existia. Mas a Bíblia diz que houve um arquitetamento de Satanás junto com outros anjos num lugar separado, ou na galáxia, ou até aqui na Terra mesmo, ou em algum dos planetários. O Satanás estava tramando em tomar o trono de Deus e tomar posse de tudo. E ele achava que Deus não era onisciente, onipresente, onipotente para saber de todas as coisas. Deus sabe de tudo. E Deus deixou até esses anjos se deixassem persuadir. O que aconteceu no dia da batalha, que a Bíblia fala sobre essa guerra que houve no céu, ali Satanás viu que ele não era nada, que o nosso Deus é tudo. E a Bíblia fala o quê? Que Deus expulsa do reino dos céus Satanás e os demônios. Ao expulsar Satanás e os demônios do reino dos céus, eles ficam perambulando pela galáxia, pela rua do universo, e mendigando pela rua do universo, e dormindo pelas ruas da galáxia, sem ter para onde ir. A Bíblia fala que Deus, ele tão somente, ele pensa e arquiteta um outro lugar, porque antes só existia a Terra e os céus, os planetários e a galáxia. Então o que Deus faz? Vamos fazer o inferno. Imagine a cara dos anjos, inferno criador. Mas para quê? Vocês já vão saber. O Criador vai e faz o inferno. E a Bíblia fala sobre isso no livro de Mateus, no livro de Pedro, no livro do Apocalipse, em outras passagens bíblicas. Qual foi o significado da existência do inferno? A Bíblia diz que Deus faz o inferno e ainda diz assim: o inferno foi preparado para Satanás e os demônios. Mas o que acontece? O homem, por desobedecer a Deus, como o primeiro pecado entrou lá no início com Adão e Eva, através da persuasão da serpente, manifestado Satanás nela, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz,
E os homens que viviam em pecado e andavam em pecado eram lançados também para o inferno. Então vamos definir: o inferno é a moradia de Satanás e os demônios e a prisão dos homens ímpios pecadores que não se arrependeram para viver unicamente para o Deus que fez o céu e a terra. Agora você entendeu, mas vamos lá. O que acontece? Após o pecado entrar no mundo, os homens, Deus foi dando oportunidade aos homens, para os homens se arrependerem, para os homens e as mulheres se achegarem ao Criador. Mas o que acontece? Os tempos foi passando, geração foi vindo e poucas pessoas iam se salvando. E aqueles que não se salvavam, tinha que ter uma direção, tinha que ter um destino. Então para onde era lançado? Para o inferno. E os salvos, irmão, para onde ia? Para o seio de Abraão. Ali havia uma divisória, do lado de cá o seio de Abraão e do lado de cá o inferno. Então somente quando Jesus vem a esse mundo, ele revela esta profundidade no livro de Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Depois você medita lá. Eu estou trazendo essa explicação para você entender. Então o inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Mas para que, irmão, que Deus fez o lago de fogo? Aí eu vou te explicar aqui agora, dentro da revelação de Deus. O lago de fogo foi feito agora para o tempo final, para o juízo final, para os tempos finais de todas as coisas. Como Deus não vai querer mais esse planeta Terra, como Deus não vai querer mais o inferno existindo, e nem os demônios, e nem vai querer mais saber de ímpios pecadores, para isso o lago de fogo foi feito, para destruição, tanto da terra, tanto do inferno, e daqueles que nunca quiseram obedecer a Deus. Mas como que vai ser isso, irmão? Vamos ler de novo. E a morte, o negócio vai ficar estreito, hein? E deu o mar os mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E tem mais, para finalizar agora, para acabar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você entendeu agora? Deu para entender? Abriu, tá aqui, tá na Bíblia. Não é palavra minha, tá na Bíblia, tá na palavra do Senhor, tá na palavra de Deus, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. E a palavra de Deus é a verdade, a palavra que Deus deixou para nós, para te salvar, me salvar, nos salvar e resgatar as ovelhas perdidas de Jesus. Então está escrito aqui, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos mais. Você aí, ser humano, se você não foi encontrado no livro da vida, que é lá no céu, você vai ser lançado no lago de fogo. Você vai ser lançado no lago de fogo. Se morrer agora, se você morrer agora sem salvação, você vai para o inferno. Não é eu que estou te mandando para o inferno. É a Bíblia que diz, Salmos 9,17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Então, se morrer agora sem salvação, você vai para o inferno. E do inferno, irmão, para onde que eu vou? É o que eu falei. Do inferno aqui, o último versículo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui já é a sentença final, no juízo final. Então, venha para Jesus enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto é tempo, ainda dá tempo. Se hoje eu estou trazendo essa mensagem, levando essa mensagem até você, é porque Deus quer te salvar. É porque Deus quer levar a tua alma para o reino dos céus. Deus está te dando a oportunidade para você provar e sentir o que é estar no paraíso. Descanso é só para quem morreu em Cristo Jesus. Aqueles que morrem sem Jesus vai descer direto ao inferno. Só vai ao paraíso se você morrer em Cristo Jesus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, salvação é só para quem morreu em Cristo Jesus. E vou ler mais uma vez, para poder finalizar aqui, Bíblia Sagrada, é isso aqui, é isso aqui, é Bíblia Sagrada, vou ler novamente, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Eis aí a oportunidade. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali verdadeiramente ensinando sobre Jesus e sobre a palavra de Jesus, do Gênesis até o Apocalipse. Procure uma igreja onde verdadeiramente está te conduzindo no caminho do reino dos céus. E aí sim, você vai viver em paz, a tua alma vai estar em paz e você vai estar no caminho da salvação para morar no reino dos céus. Esta é a palavra de hoje que Deus colocou aos nossos corações, dizendo: o juízo final já se aproxima, o arrebatamento da igreja já está perto. Por isso aceite a Jesus enquanto é tempo, para ter a alma salva e um dia nós nos encontrarmos no reino dos céus e se alegrar naquela grande mesa com o Deus que fez o céu e a terra, com o seu Filho Jesus, com o Espírito Santo e com todos os anjos da hierarquia angelical, comemorar pela salvação que alcançou as nossas almas. Essa é a palavra. Deus falou e confirmou e está escrito. Aceite a Jesus para você morar no reino dos céus. Aceite a Jesus para você morar no reino dos céus. Aceite a Jesus. E que Deus possa falar mais forte em cada coração. Glórias a Deus.